Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Solicito aos colegas vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Vereadores, antes da leitura da Bíblia, eu vou pedir para suspender os trabalhos por até 5 minutos para a gente discutir um assunto técnico aqui da casa. Retornando aos trabalhos, solicito agora à secretária que faça a leitura da Bíblia. João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo PE-19/2005 e PE-20/2005, de autoria do Prefeito Municipal. Requerimento de número 273/2005 e 274/2005, autor Nicola Hilário Martins. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Conforme sorteio, hoje começamos com os vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel, declina. Vereador Daniel Formentin. Vereador, você dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador Marcos Machado. Mais 3 minutos do vereador, 3 minutos e meio do vereador Neri. Mais 3 minutos da vereadora Goretti. Tá bom, Mais 3 minutos do vereador Miri D'Agostin. O Marquinho, 2,5. Senhor presidente, subo com muita alegria nessa tribuna que muito me honra. Saudo Vossa Excelência, a mesa diretora, aos meus pares, ao público que nos assiste. Agradeço a gentileza dos meus amigos e vereadores pelo tempo concedido. E realmente hoje eu quero falar. Esse final de semana, senhor presidente, olhando para a minha escrivaninha dos livros, fiquei meditando em um escritor que gosto muito, chamado Lima Barreto. Vereadora Giovana, o escritor Lima Barreto, ele tem um conto do homem que falava javanês. Ele conta a história de Castelo, de um advogado trambiqueiro e ludibriador. O conto vai se desenvolvendo e Castelo, ele vai falando para o seu amigo de como ele ganhou dinheiro e saiu da miséria, enganando. Dizendo que falava, vereador Miri, uma língua que ninguém compreendia, que era o javanês. E assim ele fez carreira. Chegou até fazer carreira diplomática. E na política, senhor presidente, a gente vive tempos de pessoas que falam javanês, que trazem um discurso que muitas vezes não é compreendido pela população, mas por causa da eloquência, do poder político, e dos conchavos, que é até natural, da política, se consolidam, lubridiando. Eu quero falar, senhor presidente, com muita tristeza, porque quero ser muito ponderado nas minhas palavras, de algo que me entristeceu muito, que é a contratação dos helicópteros. A gente vive uma farra
das passagens no governo federal. Muita crítica dos aviões da FAB, mas no estado de Santa Catarina há uma licitação agora de mais de 15 milhões para ser contratado um helicóptero para uso do governador, e outra de 7 milhões, e a hora de voo de 25 mil reais. Eu não faço a hipocrisia de dizer que o nosso governador ele não precisa se deslocar, porque o estado é grande. E o chefe do executivo, muitas vezes, ele precisa se deslocar da capital, que já é distante dos polos, para uma cidade. Mas o governador ele já tem disponível aeronaves e helicópteros na Secretaria de Segurança. Eu vejo isso como um escárnio, como um tapa na população catarinense. E penso que talvez o governador Jorginho, no uso das suas atribuições, porque não é fácil gerir um estado pujante como o nosso, mas a equipe muito mal assessorada. A política há de ter prudência. E a prudência é uma palavra que, no curso de Direito, se estuda muito. Ela parece uma palavra simples, mas a prudência na política é necessária. Talvez o governador ele não esteja mal intencionado de querer fazer uma farra aqui em Santa Catarina com transporte aéreo. Mas eu acho que é descabível, tendo em vista que o nosso estado ele tem enfrentado uma zona de guerra nas questões respiratórias. Hoje, em 2 regiões do nosso estado, não há leitos de UTI, vereador Marcos Machado. Há hoje disponível no Sistema Único de Saúde do nosso estado 39 leitos hoje de UTIs, justamente por causa das crises respiratórias. Na administração, há de ter também a palavra que muito é caro: gestão, eficácia e planejamento. Há um mês atrás, a gente recebeu o diretor do Hospital Santa Catarina e que já nos alertava: o inverno, vereador Obadia, está se aproximando e a gente vai viver uma zona de guerra. E é isso que acontece também nas portas dos hospitais. Os pais não estão conseguindo atendimento, mas não é culpa da gestão do hospital ou dos profissionais que se dedicam, Antônio Manuel, porque os profissionais estão cansados. Mas nós, como agente político, a todo momento somos alertados. E o Estado sabia que viria uma onda de gripe. Até porque a Organização Mundial da Saúde, com seus técnicos, ela sempre prevê um ano antes qual é o vírus da gripe que vai atingir determinada região. Há de ter a eficiência e o planejamento. É inadmissível as pessoas morrendo por falta de ar. Esse é o alerta que eu subo na tribuna e quero ser muito ponderado, até para não ser injusto, porque já prometi nessa tribuna que não quero fulanizar o meu debate. Mas não dá mais para contar javanês. Isso serve não só para o nosso estado, mas a gente mora em Santa Catarina. Secretaria de Saúde poderia ter se organizado, vereador Antônio Manuel, e previsto. Se organizado, porque dinheiro não falta. É um dos investimentos
um dos orçamentos esse ano maior de toda a história para a saúde. Mas a população não pode padecer. É inadmissível, vereador Neri, que as nossas crianças não tenham um lugar para onde ir. Era para ter sido previsto. E fico indignado realmente, porque é a indignação dos justos. O nosso Senhor Jesus, no monte, no Sermão das Montanhas, disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Chega de hipocrisia. Eu ficava pensando também, senhor presidente, em Diógenes, que era um filósofo grego, que falava sobre o cinismo, que confrontou a sociedade daquele tempo de luxúria e conclamando as pessoas a viverem uma vida simples. E a farra das passagens aéreas nos chama, vereador Antônio Manuel, justamente para essa reflexão. Há de ter cuidado com o dinheiro público, há de ter prudência. Dito isso, senhor presidente, é urgente que as autoridades políticas elas deem uma resposta à população de Santa Catarina. No sábado, aqui na cidade de Criciúma, haverá o dia D das vacinas. É dever desse parlamento, é dever dos vereadores incentivarem a população a se vacinarem. Vacina salva a vida. Chega de falar javanês, chega de lubridiar. Seguimos o exemplo de Diógenes, que lutava contra a hipocrisia. Não se pode aqui, senhor presidente, através de driscurso político, desincentivar a população a não se vacinar. Chega de discursos perigosos. E há de ter mais responsabilidade. E muito me espanta das autoridades estaduais, que nada falam sobre isso. Me lembro que o ex-governador, quando usou o helicóptero, houve muitas críticas, mas agora há um silêncio. E não é o silêncio dos justos, mas é o silêncio da hipocrisia. O Estado, ele tem padecido. Eu vejo muita boa intenção no governador Jorginho Mello, até porque é um homem trabalhador, um homem simples, mas está rodeado de uma equipe de incompetentes. Essa é a palavra que tem que ter dita. Na educação, o ensino médio morreu. Os nossos alunos não sabem a matemática básica. Eu sou defensor da municipalização, porque a vida real acontece nos municípios. E talvez o erro não seja só do nosso Estado, porque a educação no ensino médio é em todo o país. Mas há de se fazer alguma coisa. É muito comum a gente ver nos discursos políticos que a educação é o futuro, mas faz 150 anos que a gente está dizendo a educação é o futuro e nada se resolve. Isso tem repercutido no ensino superior, isso tem se repercutido na sociedade. Façamos uma reflexão de que Estado a gente quer. Se é o Estado que fala javanês ou o Estado que fala a língua real. Não adianta dizer, para fazer o L, ou falar do Bolsonaro, ou falar do presidente Lula. O problema real está acontecendo aqui no nosso Estado. É aqui que a gente tem que focar. É momento de coerência. É momento de desarmar as questões ideológicas e discursos vazios que não mudam a vida lá na ponta, mas que, infelizmente,
dá like e engana a população. Então, senhor presidente, dito isso, é momento de se indignar. Há 3 meses atrás eu falei do escândalo das merendas. É momento, senhor presidente, de ter coerência política. E eu tenho coerência política. Não estou aqui na Câmara de Vereadores para agradar ninguém, e nem a mim mesmo. Mas quero sempre tratar com muita responsabilidade esses temas. É inadmissível que um estado igual Santa Catarina, a gente tenha apenas 39 leitos de UTI. E os acidentes de trânsito, os acidentes de trabalho, e os acidentes vasculares, que acontecem todos os dias. Daqui a pouco a gente vai ter, vereador Antônio Manuel, as pessoas morrendo por falta de UTI. Porque é uma crise respiratória e o Estado não se planejou. O Estado fez igual Castelo. Fingiu. Muito bem lembrado, vereador Ademir. E gostaria mesmo que esse riso, o riso, vereador Marquinhos, daqueles que se incomodam com a verdade, porque este vereador que está aqui na tribuna tem coragem de apontar, tem coragem de falar das instituições, até porque a palavra democracia, a mim que sou advogado, custa muito caro, e não costumo usar ela apenas de retórica ou de discurso vazio, porque eu acredito na democracia. Eu sou totalmente contra a terceiros mandatos em qualquer lugar, vereador Marcos. E eu tenho coragem para fazer esse confronto em qualquer lugar. Eu não me silencio diante dos bocados ou das migalhas do poder econômico e de quem quer que seja, porque eu sei de onde vim e para onde quero ir. Eu sei de onde vim e para onde quero ir, e conheço a mim mesmo. Então, senhor presidente, é momento do governo do Estado dar uma resposta. É momento do governador Jorginho suspender essa farra aérea. É momento do governador Jorginho olhar para a população e falar: eu vou resolver o problema da educação e do ensino médio. E eu sei que ele tem coragem para fazer. Mas é momento, às vezes, de dar o tapa na mesa, de demitir os incompetentes e parar de brincar com o povo catarinense. Chega de falar javanês. As pessoas querem ouvir a língua real. Eu sou muito tranquilo porque eu não vivo em bolhas ideológicas. Eu não tenho compromisso com nenhum segmento. E, por isso, me sinto sempre tranquilo de subir nessa tribuna. Mas eu não poderia me furtar de falar sobre o problema respiratório que Santa Catarina está vivendo. Santa Catarina, ela está na UTI, senhor presidente. E é momento de salvar o nosso Estado, porque a nossa gente sofre. Encerro as minhas palavras e agradeço, senhor presidente, a todos os vereadores que me concederam tempo. Com a palavra, o vereador Márcio da Rosa da Luz declina. Vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje aqui é um dia de agradecimento. Meu pai sempre me ensinou que a gente tem que ficar feliz com as bênçãos recebidas pelo outro. No sábado que passou agora, quero parabenizar o Vaguinho Salésio Lima. Novamente, o nosso prefeito, que está voando
está trabalhando muito, esteve lá no bairro São Defende, uma comunidade onde eu recebi muitos votos. E inaugurou 2 ruas, a rua Lucas Peruc e Lourenço Possamay. No governo passado, aquela comunidade do bairro São Defende já tinha ganhado um centro comunitário, Colégio Caetano Ronque. É uma comunidade, vereador Neri, a sua comunidade, que merece todo o respeito àquela comunidade. Mas quero que hoje é o dia do líder comunitário. O vereador Juarez de Jesus, que além de ser vereador, também é um presidente de bairro atuante. O vereador Ademir Honorato também presidente de bairro. Eu fui 2 vezes presidente de bairro. Quero hoje parabenizar todos os líderes comunitários que se dedicam diariamente pela sua comunidade, sem ganhar nenhuma remuneração, apenas amor pela sua comunidade. Aproveitando também para estender o agradecimento aos servidores da Câmara pelo Dia da Comunicação e toda a imprensa da nossa cidade. E vou estender essa parabenizar também, Marquinhos, vereador Marquinhos, ao UNESC, em nome da nossa reitora, Luciana Cereta, pela oportunidade de colocar lá na universidade a escola de liderança comunitária, que esse vereador fez parte. Treinar novos líderes, que lá na ponta, as comunidades precisam dessa pessoa que serve a comunidade sem ganhar um sequer tostão. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a cada um de nós. Vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Doou seu tempo para o doutor Luiz Fontana. Vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Existe uma lei estadual que regra a condição desses animais pitbull, esses cães de maior porte, nos parques e nos locais públicos. Chegou para mim, eu já tinha presenciado uma situação assim, eu estava conversando até com o vereador Daniel Cipriano, tem 2 Daniéis, né? E eu estava conversando com ele sobre essa situação. Importante a gente dar uma atenção nessa situação que tem acontecido na nossa cidade. O pessoal acaba levando, vereador Toninho, pitbull sem focinheira para os parques. Isso é extremamente perigoso, extremamente preocupante. Eu já vi um rapaz carregando um pitbull. No momento, ele fugiu, foi num cachorrinho pequeno, porque eles ficam todos enciumados, né? Quando tem outro cachorrinho, eles ficam todos... E não é culpa do animal, é culpa do animal que leva um pitbull sem focinheira. Aí teve um colega meu que me chamou esse final de semana e disse: Juarez, eu estava num parque e estavam abençoados lá com pitbull, e eu estava brincando com a minha filhinha no parquinho, e aquele cachorro, o pitbull arrastava o cara. E eu fui lá com toda a educação e falei: poxa, eu estou preocupado, porque eu estou com medo do pitbull. Imagina, eu estou aqui com a minha criança, se esse cachorro escapa e vem na minha criança, na minha filhinha, o que vai acontecer? O cara quis brigar com ele. Quis brigar, vereador Toninho. Não tem cabimento. Então, eu falei com o Rafael para a gente fazer um requerimento para que a gente possa colocar nos parques a lei que proíbe a circulação desses animais sem focinheira nos parques, nas praças, nos locais públicos, porque é inadmissível. Depois de acontecer, e aí quem separa um cachorro desse aí quando se grudar numa criança, se grudar num adulto, a gente sabe o quanto é perigoso. Então, nesse sentido, eu trago essa fala, ia deixar para falar no dia que eu fizesse o requerimento, mas já é importante a gente começar a falar, porque a nossa voz aqui nessa tribuna, ela reverbera para toda a cidade, vereador Daniel. E nós precisamos falar. É uma situação que acontece e nós não podemos deixar acontecer para depois levantar a voz aqui nessa tribuna. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador
Luiz Custódio Fontana. Dispõe também, vereador, de 3 minutos e 30 do vereador Ademir Honorato. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e a todos os cidadãos criciumenses. Eu não tive semana passada na última sessão, na terça-feira, e aí eu não acabei não manifestando da maneira correta em relação ao projeto que aumentou os 63 cargos comissionados de Criciúma. Então, eu vou falar um pouquinho brevemente aqui, porque primeiro que eu gostaria de falar sobre a palavra sofisma, né? Eu vou falar para vocês qual é o significado que eu achei no Google. É um raciocínio ou argumento que aparenta ser válido e correto, mas que na verdade é falso ou enganoso. Então vejamos bem, se tem uma coisa aqui, né, que na matemática não dá para ter sofismas, né, na área das exatas o que é bom é que os números não têm interpretação dúbia, né, não são manipuláveis. 1 mais 1 é 2, tanto aqui no Brasil como na China. Então, por isso que as ciências exatas são boas, que a gente não consegue manipular. E no site do Tribunal de Contas está lá, ele não erra. Em fevereiro de 2025, a Prefeitura possuía 392 cargos comissionados e agora aumentou mais 63 cargos. Isso é fato, isso são números, não tem como manipular. E nós tivemos sim uma explosão no número de cargos de 2021 a 2025. Sempre teve um crescimento proporcional e agora aquela curva que foi apresentada está assim. Então aumentou muito sim. E somos sim também a cidade entre as 10 maiores do estado com maior proporção de cargos comissionados. Isso são números, não são sofismos, não tem como a gente manipular. Então não tem como fazer muito malabarismo e com palavras inteligentes, com números que são fantasiosos, que isso daí que é sofismo. E eu conheço pelo menos 3 pessoas que estavam aguardando esse projeto ser aprovado para ganhar o seu cargo pós-eleição. Então isso também não é sofismo, isso aí a gente está no dia a dia, não sou só eu, tem outras pessoas que também conhecem pessoas que estavam esperando esses cargos políticos. E também semana passada, para continuar o discurso, já que eu não estava aqui, vou falar um pouquinho sobre Jezebel. Para quem não é tão religioso, eu vou pegar aqui o resumo do ChatGPT sobre Jezebel. Jezebel é descrita como inteligente, determinada e politicamente astuta, mas também é cruel e idólatra na perspectiva bíblica. Tornou-se um arquétipo na cultura ocidental, frequentemente usado para descrever uma mulher sedutora, manipuladora ou moralmente corrupta. Então, comparar alguém com Jezebel é uma ilação bem forte, na minha visão. Tem que ter muito cuidado de chamar alguém de corrupto, de manipuladora, de sedutora, que isso aí é perigoso, né? Até no mundo jurídico a gente sabe que isso é perigoso. E também acusar nós, 5 vereadores do PL, de manipuláveis também é algo complicado. Né? Porque Jezebel manipulava as pessoas da maneira não talvez tão correta, então as pessoas eram frágeis e acabavam sendo manipuladas. Então talvez isso para nós 5 foi um ataque, né, de que somos facilmente manipulados por alguém. Então, e aí vamos continuar falando do aumento do número de cargos da Prefeitura, né? Não podemos esquecer da FASC, ela possui 1.400 cargos de indicação, são indicações políticas, né? Para quem não sabe, a FASC não tem concurso público, não tem concursado dentro da FASC, são todos indicados, né? Não importa se é o melhor, se é o pior, vai ser indicado para quem eles querem. Então, esse número de 455 cargos que a gente tem agora, com a aprovação da lei de semana passada, teremos mais os 1.400 da FASC, provavelmente teremos 1.855 cargos de indicação da Prefeitura. Ou seja, quase 2.000 pessoas em Criciúma trabalham por indicação. Isso não é sofismo, isso aí são números, isso aqui são dados. Todo mundo pode acessar os dados. Então, cada um acha o dado de onde ele quer, né? E aí acaba manipulando a sua fala e a sua retórica. E foram falados também aqui de outras instituições de Criciúma semana passada. E temos que lembrar, o presidente da FASC, ele é escolhido pelo prefeito. E a presidente moral é a primeira-dama. Então, político, indicações políticas, nada de concurso, nada de mérito. Então, todas as outras instituições de Criciúma possuem eleições. Então, independente de qual que é a instituição, tem conselho, vai ser escolhido, vai poder, né, ter um critério, uma democracia. Então, para mim, isso é importante. Né? E a FASC não tem eleição. Uma instituição que indica 1.400 pessoas vai poder indicar quem eles bem entendem, sem ter ganhado um voto. Né? E, para mim, as urnas, que devem ser auditáveis, né, claro, sim importam, porque a gente foi eleito por alguém e a gente representa uma população. Então, para mim, o que importa são
quem são as pessoas que a gente representa. E sim, nós, todos vereadores e outras pessoas de outros cargos também, de outras instituições, receberam o voto da maioria e sim representam uma população. E vimos na campanha, eu vi na campanha, foi minha primeira campanha que eu participei, sim, pessoas que iriam me apoiar, pessoas da FASC, pessoas de outros setores da prefeitura e não me apoiaram por medo de perseguição política. Saiu na TV, saiu no Instagram direto aí de pessoas, de professores que sofreram, que estão sofrendo. E não é à toa que semana que vem, no dia 14, nós vamos fazer uma audiência pública sobre a saúde mental do trabalhador, do servidor público. Por isso que a gente sabe que sim, tem como usar instituições e principalmente a prefeitura para fazer cabide de emprego. Então não vamos falar de outras instituições, vamos falar sim da prefeitura, que é o maior local onde tem pessoas indicadas aqui. Então fica aqui a minha reflexão, né? Será que realmente as outras instituições que fazem ganho político ou é a prefeitura? Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Nicolas Martins. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, público que acompanha, Adelso, bom ver você aqui na Câmara, seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Presidente, só fazer um destaque, né, que nos últimos 2 anos, Santa Catarina é o estado que mais abriu leitos de UTI, são mais de 260 leitos de UTI, só nos últimos 2 anos, e isso está auditado, até o próprio governador Jorginho Melo fez um vídeo há menos de um mês falando sobre isso, mais de 260 leitos, somente nos últimos 2 anos, o estado que mais abriu leitos de UTI nos últimos 2 anos em todo o Brasil. E, presidente, queria destacar no início da tarde de hoje, a gente fez a entrega, junto com o nosso deputado Gessé Lopes, lá na Unesc, uma emenda do deputado Gessé, que ele encaminhou para a universidade. Opa, caiu tudo? Ah, tá. Encaminhou para a universidade, a pedido desse vereador, para comprar um carrinho elétrico. Quando eu estava lá na Fundação de Esportes, a gente comprou os 3 carrinhos elétricos que hoje estão nos parques, e hoje a gente fez essa entrega do carrinho comprado com a emenda do deputado Gessé, que vai servir à universidade, mas principalmente às clínicas integradas, que muitos vereadores conhecem muito bem a importância que tem as clínicas integradas, e muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas frequentam as clínicas integradas da Unesc, desembarcam no terminal em frente à universidade e têm dificuldade de chegar até as clínicas, porque ficam lá no fundo, ficam atrás do auditório Ruius, né? O vereador de Sontana que trabalha lá sabe muito bem disso, ficam muito distante. Então, há cerca de 1 ano e meio, quando o deputado Gessé me ligou e disse: Nicola, quero encaminhar uma emenda para Criciúma indicada por você, o que você me sugere? Eu fiz essa sugestão do carrinho elétrico para a Unesc, para as clínicas integradas, e que com certeza vai fazer muita diferença para as pessoas que descem no terminal central e que precisam do atendimento lá nas clínicas no fundo da universidade. Pessoas com mobilidade reduzida, os idosos que precisam, eu conversei com alguns deles, alguns demoram caminhando 15 minutos para chegar lá atrás. Imagina, 15 para ir, 15 para voltar, é bastante complicado. E muitas vezes os funcionários das clínicas colocam nos seus próprios carros ou no carro da universidade essas pessoas para levar até o terminal, para levar até lá na frente da universidade. Então, agora com o carrinho elétrico, que tem capacidade para 6 pessoas, 5 mais o motorista, eles vão conseguir fazer essa utilização. Foi mais de 100 mil reais investido no carrinho, é um carrinho caro, porque ele é elétrico, é um motor da WEG. E quando a gente comprou o carrinho dos parques, vereador Miri, já custou cerca de 60 mil reais o do parque, e é 4 lugares, né? E esse é um de 6 lugares. É fabricado em Santa Catarina, com o motor da WEG, então realmente fazendo bastante diferença. O deputado Gessé estava lá, eu estava lá, e eu faço questão de trazer para os senhores, porque é uma conquista do mandato, é uma conquista não só do meu mandato, mas do mandato do deputado Gessé, é uma conquista para Criciúma. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Alguém esqueceu uma caneta aqui. Alguém? Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar o Marquinhos,
vereador que está na mesa. Pati, te cumprimentar também, parabenizar pelo teu trabalho, os demais vereadores que aqui estão, o público que está nos acompanhando. Eu faço aqui apenas um destaque, senhor presidente. Essa semana eu estive em visita em um bairro que eu não moro, eu não habito, eu moro aqui na região central, propriamente falando, no Comerciário, mas estou muito atuante na Vila Nova Esperança, desde a legislatura passada, e estive essa semana, mais uma vez, acompanhando as lideranças daquela comunidade, vereador Toninho, e aqui quero fazer um destaque para o secretário de Saúde, que me acompanhou, David, diante de uma demanda que já vem desde 2023, que a gente vem lutando muito pela questão da ampliação e da reforma da unidade de saúde daquela comunidade. Nós buscamos um recurso com a deputada estadual Ana Campaiolo, de R$350 mil, e também foi necessário, faço justiça aqui, vereador Nicola, uma emenda também de 400 mil ou 450 mil, não me recordo, do deputado Gessé Lopes, dentro dessa unidade de saúde, que vai ser reinaugurada agora nos próximos dias já. Acho que no mês que vem, quem sabe, já vamos receber o convite, todos os vereadores, comissão de saúde, porque é uma grande conquista para aquela comunidade. Nós lutamos muito, na época eu falei com o prefeito Clésio, ele se colocou à disposição para a gente poder montar o projeto junto de ampliação. O secretário antes era o Acélio, né? O Acélio Casagrande era o secretário, depois o David assumiu a ponta, e a comunidade está muito satisfeita com essa grande conquista do governo, o atual governo também dando total suporte, importante destacar isso, o líder do governo, e também visitei a Escola Amaro João Batista. Eu faço questão de destacar a Escola Amaro João Batista, porque todos nós aqui acompanhamos toda aquela situação, aqueles entraves da Escola Amaro João Batista. Miri passou pela secretaria, essa casa atuou muito forte em relação a várias discussões, mas na questão de acompanhamento, de estar ali, não vou dizer que eu fui o único vereador, né, que seria uma grande justiça, mas poucos vereadores ali estiveram na época. Eu abracei a causa, tivemos várias conversas, idas e vindas. Está embargado aonde? Quem embargou isso aqui? Quem segurou as pontas disso aqui? Todo mundo sabe do processo que envolve isso. A empresa que ganhou a licitação, o vereador Marquinhos, não cumpriu com os contratos, não cumpriu com o contrato na época, a justiça entrou, embargou toda a situação, só que com isso a população estava sofrendo. O presidente lembra disso, que nós vemos na comissão de obras. Diante disso, fizemos um ofício bem formalmente, também informal, uma conversa muito informal e também formalmente, e fomos direto ao fórum conversar com o juiz da época, para destravar, porque a comunidade estava sofrendo. Os pais não tinham segurança em mandar os seus filhos para a outra escola, que tinha que atravessar a avenida. Então, era cruel toda essa situação de insegurança. Hoje, a escola está muito boa, a comissão de educação esteve lá, eu não pude acompanhar, mas estive agora vendo de perto, e mais, de fato, é mais uma vitória para a comunidade. Amaro João Batista saiu do papel. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Machado. Marquinhos, você dispõe de 1 minuto, vereador. Presidente, boa tarde, mesa diretora, colegas vereadores. Eu subo a tribuna aqui de forma muito carinhosa para saudar o nosso vereador Arley Xavier, que é do nosso MDB, filho do ex-vereador Ageci Xavier, que nos prestigia na sessão de hoje, e em nome dele quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham no plenário e via as redes sociais. E trazer também um comunicado muito breve, senhor presidente, que via Escola do Legislativo, nós teremos um treinamento base para a assessoria dos vereadores, que vai ter início na próxima quinta-feira. São 3 encontros consecutivos, dia 8/5, 15/5 e 22/5, das 14 às 16 horas. Esse treinamento será ministrado pelo Henrique e pela nossa querida Patrícia. Então, quero pedir aos nobres vereadores que convidem, incentivem os seus vereadores de participar desse treinamento, que tende a melhorar ainda mais os nossos trabalhos aqui na Câmara. Então, isso, os assessores. Convidem os assessores para participar desse treinamento. Obrigado, pessoal. Vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec, declina.
Vereadora do PCdoB, declina. Giovana Modar, declina. Vereador do PSDB, Daniel Cipriano. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Bom, hoje eu faria, igualmente eu fiz na etapa microrregional do JAST, que é os Jogos da Terceira Idade, um levantamento aqui dos troféus e medalhas que a nossa equipe de Criciúma trouxe para a nossa cidade. Mas eu não poderia me furtar de externar as condolências para as duas famílias de Sara que perderam seus entes queridos num acidente trágico, lá na altura de Corupá, na Serra de Corupá. A Eliane Quevedo e a Estela Mares acabaram perdendo suas vidas neste acidente. Outras tantas foram para o hospital. E, de pronto, assim que a gente teve a informação aqui, foi colocada à disposição da Prefeitura do Balneário Rincão a equipe da FASC, que estava lá em São Bento do Sul, na pessoa do Adrian Miguel e do Alfredo Caíque, que são os coordenadores do Serviço do Idoso. Os dois estiveram nos 3 hospitais onde tinham as vítimas, e eram eles que passavam as informações aqui para o prefeito Luiz Laurindo e também para o prefeito Vaguinho. Então, as informações chegavam aqui através deles que estavam prestando esse auxílio lá de informar. E são imagens que eles passam, assim, algo muito terrível mesmo, né? E chamar a atenção também para o motorista, o Maico Fernandes. Foi dito pelas próprias sobreviventes, pelas próprias vítimas, que a tragédia só não foi maior por causa do motorista. O motorista entrou no meio do fogo, tirava as pessoas, né, e foi tirando todos os idosos, lembrando que são pessoas acima de 60 anos, mas, infelizmente, a Eliane e a Estela Mares não resistiram, faleceram no local lá. Então, a gente quer deixar aqui também o nosso agradecimento a esse motorista, as nossas condolências a esta família, né? E no sábado, um dia depois, lá na altura do trevo de Ortigão, em Serra Alta, na BR-280, um outro acidente acabou vitimando uma outra idosa que fazia parte do JAST, uma idosa de 70 anos, Adélia Silva, que representava o município de Trombudo Central. Estava lá também em São Bento do Sul, acabou sofrendo um acidente no sábado e faleceu durante o dia de hoje. Então, 3 vítimas deste evento, que é um evento tão esperado pelos nossos idosos, é uma oportunidade que todos os idosos têm para participar de um esporte, né? Eles já participam aqui na cidade, mas movimenta mais de 4.000 pessoas no estado, mais de 4.000 pessoas acima de 60 anos. Então, fica aqui as nossas condolências aqui, e o agradecimento à equipe da FASC, ao prefeito Vaguinho também, que cedeu o automóvel da FASC para fazer lá o translado, para fazer tudo o que precisava, a Defesa Civil lá daqueles municípios que também auxiliaram a equipe, e também o prefeito Luiz Laurindo, que assim que soube aqui, correu lá para cima, né, para dar o auxílio e o suporte a todas as famílias. Ainda em tempo, gostaria de também é uma causa deste mandato do nosso gabinete, o programa PET levado a sério, promovido pelo governo do Estado, é o maior programa de castração do Brasil, que vai aí liberar 18 milhões de reais para que cães e gatos sejam castrados e microchipados, com municípios de até 100 mil habitantes. Então, nós aqui não entramos, mas a gente agradece muito porque vai contemplar aí mais de 200 municípios, Santa Catarina afora. E lembrando que nós começamos hoje aqui na Câmara de Vereadores, através do presidente Luiz Fontana, que é o presidente da Comissão de Saúde, a nossa campanha para o dia D. Então, daqui a pouco já vai chegar no celular de vocês o videozinho que nós gravamos, e a gente pede para que todos usem as suas redes sociais para expandir ainda mais a campanha da vacina. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Neto Joni. Vereador, você dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas da mesa diretora, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presente. Subo hoje nessa tribuna também com coração partido, vereador Daniel, porque só quem trabalha com o esporte, como o Nicolas trabalhou e conviveu também, como você sempre nos acompanhou quando eu era presidente da Fundação de Esporte, através do JAST, dos nossos velhinhos, a gente fica muito triste e realmente chocou, final de semana, esse acontecimento, né, na nossa região de Criciúma, e também ao pessoal do Balneário Rincão. E eu acho que através dessa casa, senhor presidente, tinha que fazer uma moção de aplausos e chamar esse motorista, o Maico, porque esse rapaz é da cidade de Criciúma e ele merece muito mais do que isso. Até porque
poderia ter sido muito pior mesmo. E eu conheço esse rapaz, trabalha na empresa Roteiros do Sul, onde teve esse contato, convivência, quando nós éramos secretário de esporte até 2023, e eu acho que a gente também podia, em nome dessa casa, mandar mensagem de condolências para a família das duas vítimas, né? Isso foi uma coisa fatal e machucou muito nós no último final de semana. Queria também, aqui hoje, aproveitar um minuto e o tempo, saudar e parabenizar os 77 anos da Liga Atlética da Região Mineira, Alarme, que, através do seu presidente, Guilherme Gomes, hoje completa 77 anos. Então, queria mandar felicitações para eles, porque é uma liga que foi muito importante na nossa cidade, continua sendo ainda. Falemos delas nos últimos dias aqui, espero que possa dar sequência e nos ajudar muito, muito mais na área aí do futebol. Estava ouvindo atentamente o Dr. Luiz Fontana falar da questão de eleição, de AFASC, disso, daquilo outro, mas a gente também tem umas decepções, o Dr. Luiz. Na verdade, não é só lado A, lado B. Eu lembro de um jovem cadeirante chamado Andrews. Ajudei muito esse menino, quando eu era presidente da Fundação de Esporte e também quando eu não era mais. Inclusive, eu lembro que ele queria um sul-americano na Argentina. E esse vereador, no seu cartão de crédito, parcelou 6 parcelas de R$580 para ele poder viajar. E um certo dia, alguém me mandou uma foto, você fazendo uma reunião na empresa do irmão dele. E eu mandei para ele, amigo, eu não estou entendendo. Quando eu vi a fotinho, ficou vereador Amaral Preta, e até hoje eu não entendi mais. Então, isso é a política. É a arte de fazer amigos, de fazer inimigos. Tem aquela pessoa que tem o seu preço e aquela pessoa que tem o seu valor, né, vereador Miri? Então, é assim que funciona. A gente continua pelo lado bem e tem aquelas pessoas que tentam pelo lado mal. Tá bom, pessoal? Forte abraço e que tenhamos uma boa semana a todos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Neto, essa casa enviará condolência em nome de todos os vereadores dessa casa, as duas famílias enlutadas. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 273/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando, por conta da resposta do requerimento número 91/2025, 1. A que se deve o aumento de quase 100% nas mortes por pneumonia entre 2023 e 2024? O município tomou alguma medida baseada neste dado? Se sim, quais? Se não, por que motivo? 2. A que se deve o aumento de 100% nas mortes por doenças de Alzheimer em 2023 para 2024? O município tomou alguma medida baseada neste dado? Se sim, quais? Se não, por que motivo? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, eu fiz um requerimento no início desse ano, pedindo para o município, desde 2018, as causas de morte na cidade, as 20 principais causas de morte na cidade. E 2 dados me chamaram a atenção, na evolução de 23 para 24. A questão do Alzheimer, dobrou o número de mortes, de 21 para 42, de 23 para 24, entre 2023 e 2024. E pneumonia. Pneumonia quase dobrou o número de mortes entre 2023 e 2024. Foram 61 mortes em 2023 e 108 mortes em 2024. Um crescimento aí de 80%, quase dobrou o número de mortes. Por isso que eu faço esse questionamento agora, para entender que políticas públicas foram realizadas para mitigar isso para 2025,
o que está sendo realizado, e se esse quase dobrar, e no caso do Alzheimer, dobrar o número de mortes, acendeu algum alerta na Secretaria de Saúde. Esse é o objetivo, entender se eles estão cientes disso, se eles estão com esses dados em mãos e, a partir disso, fizeram alguma coisa, ou se é só um dado, e aí isso me preocuparia. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 274/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: 1. A Prefeitura já está em contato para a doação de fração de terreno para a pavimentação da rua SD 370, com início na rua Itália Gobo, da Agostinho, enfim, na rodovia Luiz Rosso, no bairro da Agostinho? Se sim, como está o processo? Se não, por que motivo não fizeram ainda? Haja vista este vereador já ter passado todos os contatos aos responsáveis. 2. Caso não tenha encaminhado, isso significa que a Prefeitura não tem interesse na pavimentação desta via? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Presidente, tem uma servidão, é uma rua que não tem nome, que liga a Itália Gobo. Vereador Miri conhece bem, vereador Ademir, tenho certeza também. A Luiz Rosso. Nessa rua tem uma empresa. Ela é uma rua que ela não está projetada como rua, só que ela acabou se tornando uma rua. E tem uma empresa ali. O ano passado eu fiz um requerimento questionando um pouco sobre a prefeitura sobre o assunto. Eles disseram que não tinham condição de pavimentar aquela rua porque ela não era uma rua. Aí eu disse, então vamos resolver essa situação. A empresa ali, que é de uma aluna minha, que é do pai de uma aluna minha, o pai da Érica, ele entrou em contato com a família, dona do terreno, onde está passando a rua dentro. Conversamos, trocamos ideia, todas as informações. Eles disseram assim, ó, a gente já nem conta com aquele terreno, liberamos numa boa. É só fazer o processo de desapropriação daquele terreno ali para poder fazer a rua. Já entreguei para o João Paulo, já mandei mensagem para o Cláudio, já cobrei do João Paulo de novo. O ano passado já tinha mandado para o Salvaro e nada. Isso já está na mão do João Paulo há um bom tempo. E nada, vereador Toninho, nada. A empresa está lá querendo aumentar, querendo ampliar a sua atuação e a rua de terra, por quê? Porque não dá para fazer. Concedo a parte ao vereador Ademir e depois ao vereador Toninho, sim. Obrigado pela parte, vereador. Realmente, aquela não é uma rua comum. Essa rua ali, ela já existia bem muito antes, era quase centenária aquela rua ali. Então, assim, ela até agora tem uma SD, realmente, até já peguei a semana, já peguei toda a documentação para nomear ela, não para dar o destino ali, porque não tem nome mesmo. Isso é um ponto, mas ela é muito antiga, aquela rua ali. Ela tem mais de 70, 80 anos. Então, essa pavimentação ela se torna muito necessária agora, principalmente com a Itália Gobo saindo, com o loteamento ali na frente, com aquela empresa que ela tem muitos caminhões mesmo, e também são emplacados em Criciúma, logicamente, e também sempre foram bem próximos da própria gestão também do prefeito Clésio. A gente sabe, conhece eles demais também. Ela, professora, a esposa do proprietário, que dava aula lá no Morro Estevam com a minha esposa também. Então, é necessário, sim, parabéns pelo requerimento, e a gente vamos fazer a nomeação da rua, e quem sabe vão dar o presente e o asfalto logo aí, né? Com certeza, com certeza. Vamos trazer uma emenda de uma vez, já que não vem, né? E todas as informações para poder fazer a desapropriação daquele espaço que precisa ser feito, já está com a Secretaria de Infraestrutura. Basta fazer. Vereador Toninho, com certeza. Vereador, obrigado pela parte. Esta rua aí, inclusive o proprietário dessa empresa que tem ali, ele é muito amigo do meu filho, até porque ele transporta, pega carga na Embrali, tudo fizeram amizade. Eu venho pedindo já faz 2 anos para aquilo ali também, e eu me lembro que o Clésio, numa oportunidade, falou para mim que aquela rua ia ser asfaltada, até porque aquela rua tem que ter uma denominação, porque ele quer receber as correspondências e não consegue. Exato. Porque não tem a rua denominada ainda. Então, isso aí,
eles botaram na mão lá daqueles meninos que fazem aquelas medição lá, e até hoje não foi feito nada ainda. E fico se amarrando, não sei porquê. Uma coisa que já deveria estar pronta. Isso que é um empresário, né? Que dá receita para a cidade e tudo. E eu venho lhe pedir o apoio, então, vereador Toninho, para que a gente consiga entrar em contato. O João Paulo está com todos os contatos do proprietário, do responsável, porque aquilo lá é espólio. Então, tem toda uma situação, a mãe já está ciente, os filhos já estão cientes, todo mundo concorda. Eles só disseram assim, ó, onde é que a gente assina? Só isso. Estou junto. Pode contar Obrigado. comigo também. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Joni. Senhor presidente, minha questão de ordem é para mandar condolências à família de Jonathan Ujone Vilaim, que morreu agora na última sexta-feira. Obrigado, presidente. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Neri Xavier. Eu também gostaria de... Esse final de semana nós perdemos um amigo ali, Toninho Bombeiro, bastante conhecido. Trabalhou a vida inteira no bombeiro e na sexta-feira, infelizmente, amanheceu também morto. Nós queremos, então, sim, mandar condolências a toda a família do Toninho Souza Bombeiro. Obrigado. Atendido de plano, vereador. Terminado o grande expediente, passando para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam confirmação do quórum. Não havendo matéria pautada e mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que no dia 6 de maio de 2025, terça-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.